Fala galerinha, tudo bem? Sou eu de novo, o professor Vitor Mardoc, estou aqui no nosso canal do YouTube para falar sobre física. Hoje a gente vai continuar o nosso curso de resuminhos, vamos falar sobre MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Depois da vinheta, vem aprender física sem trauma comigo. Olha lá galera, MRUV significa movimento retilíneo uniformemente variado. Bora analisar esse nome. Se o movimento ele é retilíneo, significa que a velocidade ela não muda de direção. Significa que o corpo não faz curva. Então a gente não tem aceleração centrípeta. Anota isso aí. Agora o meu movimento ele é, além de retilíneo, uniformemente variado. Quando eu te digo que o movimento é variado, quer dizer que o módulo da velocidade varia. Eu vou ter uma aceleração linear. Mas esse movimento ele não é aleatoriamente variado. Ele é uniformemente variado. Significa que essa aceleração linear, além dela existir no caso, né, ela é constante. Não esquece disso, beleza? Antes de eu entrar, falar das equações dos gráficos, tem um conceito que eu preciso debater e eu preciso que você entenda, tá? Muita gente acha que movimento acelerado é aquele que tem aceleração positiva. E isso tá errado. Quer dizer, errado não tá, mas está incompleto. Veja só. Movimento acelerado, por definição, é aquele que a velocidade em módulo ela aumenta, tá? E para a velocidade aumentar em módulo, é necessário que a aceleração ela atue no mesmo sentido que a velocidade. Lembra que quando a gente tem uma grandeza vetorial na física, o sentido a gente representa pelo seu sinal, positivo ou negativo. Qual é a moral da história que você vai anotar aí no seu resuminho agora? É que o movimento acelerado é aquele que velocidade e aceleração têm o mesmo sentido, consequentemente o mesmo sinal. Então, se a velocidade for positiva, a aceleração vai ser positiva. Agora, se a velocidade for negativa, a aceleração vai ser negativa. Mardoc, movimento acelerado com aceleração negativa? Gente, movimento acelerado com aceleração negativa. Negativo, de novo, só vai dizer que a minha aceleração está para um lado ou está para o outro. Se a velocidade é negativa e a aceleração também, elas estão para o mesmo lado. Então o movimento é acelerado, tá? E aí o oposto é verdadeiro, né? O movimento retardado, ele vai ser um movimento no qual a velocidade está para um lado e a aceleração está para o outro. Isso quer dizer que elas vão ter sentidos opostos e sinais opostos, tá bom? Então se a minha velocidade for positiva, a aceleração é negativa. Agora se a aceleração for negativa, a velocidade vai ser positiva. Fechou essa ideia? Não esquece disso, pelo amor de Deus. Isso é muito importante na hora de você fazer análise gráfica, tá? Muito importante mesmo. Então agora sim, vamos falar das equações. Bom, eu te falei na nossa primeira aula de cinemática que a função da cinemática é relacionar velocidade, tempo, espaço e aceleração. Aqui eu tenho a aceleração aparecendo em todas as equações, tá bom? Então sobra uma equação para relacionar duas grandezas entre si. Eu vou ter uma equação que relaciona velocidade e tempo, espaço e tempo e velocidade e espaço. Essa costuma ser uma das maiores dificuldades dos alunos, não saber qual equação ele tem que usar para fazer a questão. Então você sempre vai fazer essa pergunta: qual é a grandeza que eu quero calcular e qual é a grandeza que a questão me deu? Porque todas as equações do MRUV relacionam duas grandezas entre si. A equação que relaciona velocidade e tempo é o VVOAT, que diz que a velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Ou vovô e vovó ainda trabalham, né, pessoal? Não vai pensar besteira aí, pelo amor de Deus. Nesse gráfico aqui da velocidade em função do tempo, eu vou ter uma reta crescente se a minha aceleração for positiva ou uma reta decrescente caso a minha aceleração seja negativa. Fique atento, gente. Nesse primeiro pedaço aqui eu vou marcar, ó, a minha velocidade ela está negativa, mas a aceleração é positiva. Então esse movimento aqui seria um movimento retardado. Já nesse segundo pedaço, ó, a velocidade é positiva e a aceleração também. Então esse movimento seria um movimento acelerado. Vamos fazer essa mesma análise para o gráfico de baixo. Na primeira parte, a velocidade está positiva e a aceleração é negativa. Significa que nessa primeira parte, o meu movimento ele é retardado. Já nessa segunda parte,
a velocidade é negativa e a aceleração também. Então o movimento é acelerado. Então, reforçando o que eu te disse ainda agora, entender de fato os conceitos de acelerado e retardado vai te ajudar muito na hora de fazer análise gráfica. E provas como o Enem adoram uma questão de gráfico, tá bom? Olha só, a nossa equação que relaciona aqui espaço e tempo é a equação que a galera conhece como sorvetão, né? A gente vai dizer que o ΔS ele é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, tudo bem? Então aqui a gente tem uma equação do segundo grau, que vai fazer com que o gráfico do espaço em função do tempo seja uma parábola, ou com concavidade para cima, ou com concavidade para baixo. Lembra que no meio dessa parábola a gente tem a troca de sentido, tudo bem? Que também ocorre bem aqui no gráfico da velocidade em função do tempo. O corpinho estava indo para trás, agora ele está indo para frente. O corpinho estava indo para frente, agora ele está indo para trás, tá legal? É importante que você saiba esse ponto aqui, que você conheça esse ponto da troca de sentido, porque em toda troca de sentido a velocidade vale zero e você pode utilizar isso para resolver a questão, tá legal? Bom, já relacionamos velocidade e tempo, espaço e tempo, só falta a gente relacionar velocidade e espaço. Então bora lá para a nossa última equação. A equação que vai relacionar velocidade e espaço é a famosa equação de Torricelli, que diz que velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Gente, isso aqui é uma equação de segundo grau, mas não é uma função. Lá na 7ª série, a gente aprende que para ser função, cada valor de x tem que ter somente um valor respectivo no eixo y. É um conceito um pouco... Ele é importante, mas ele não vai ser importante agora pra gente, vai fazer prova de vestibular, tá bom? O que eu quero te dizer é que a equação de Torricelli ela não é uma função do segundo grau, ela é uma equação do segundo grau. E o gráfico vai ser uma parábola. Mas ao invés dessa parábola ter a concavidade para cima ou para baixo, essa parábola vai ter concavidade para frente ou para trás, como você pode ver aqui no desenho. Essa parábola com concavidade para frente significa que a minha aceleração é positiva. E a parábola com concavidade para trás significa que a aceleração ela é negativa. Não esquece disso, beleza? A gente vai ficando por aqui com a nossa segunda aula resumo. Essa aqui só levou um quadrozinho, foi bem compacta, mas tenho certeza que vai te ajudar bastante a conseguir resolver questões de cinemática, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Ah, não corta! Se você quiser se aprofundar nesse assunto, a gente tem a aula completa aqui no canal, beleza? Pode cortar agora, produção.